nós vamos fazer, eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 2 e Levítico capítulo 12, só para a gente marcar. Aí você coloca um papelzinho, uma caneta, Lucas 2, Levítico 12 e Hebreus capítulo 10. Nós vamos tratar Lucas capítulo 2, mas na medida que nós formos trabalhando este texto, nós vamos dar uma pequena olhada em Êxodo 12 e Hebreus 10. Pai bendito, graças te damos mais uma vez porque estamos aqui e te damos graças, Pai, de maneira especial porque estamos reunidos em torno da tua palavra para, junto com os irmãos que aqui estão, sermos, Pai, por ti mesmo edificados, fortalecidos, consolados, instruídos, conforme a necessidade de cada um e conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos neste momento e que todos nós sejamos fortalecidos, edificados, transformados por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, existem alguns crentes difíceis demais de serem encontrados nos dias de hoje, pelo menos lá para o nosso lado de Belo Horizonte. Com certeza, aqui em Nova Lima, deve ser mais fácil achar tipos de crentes como esses que eu vou mencionar aqui, só a título de introdução. Por exemplo, um homem como Enoque. Lembra de Enoque? Enoque vivia numa época muito difícil, talvez mais difícil que a gente vive hoje, mas mesmo vivendo num contexto muito difícil, onde os homens faziam cada vez mais aquilo que desagrada a Deus na sua época, ele andou com Deus, e andou com Deus de tal forma que Deus o levou para si, antes dele ver a morte. Então, é possível andar com Deus mesmo no meio de um mundo mau, de um contexto muito mau. O nosso é mau, não sei se tão mau como Enoque. Então, cabe a nós também orar, pedir a Deus ajuda para andarmos com Deus como Enoque andou. Então, mas temos outros crentes maravilhosos no Velho Testamento. Noé, lembra de Noé? Constrói uma arca num lugar que nem água direito tinha ainda, né? Uma arca enorme. E diz a Bíblia que Noé obedeceu, fez exatamente como Deus mandou. E ele demorou 120 anos para construir a arca. Recebeu uma ordem e obedeceu durante 120 anos. Diferente da minha filha. Desobedece hoje mesmo. Diferente dos crentes hoje, que às vezes ouvem uma ordem, começam a colocar em prática e de repente já não faz mais. Noé foi persistente, obedeceu ao longo do tempo. Lá para o lado de Belo Horizonte está difícil de achar crente assim, né? Obediente. Em Nova Lima deve ter muito, tomara que sim, né? Mas temos outros crentes maravilhosos no Velho Testamento. Abraão. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Como assim? Né? Para onde? Para que lado? Como é que vai ser lá? Não, vai que eu vou te mostrar. Sem saber para onde ia, Abraão obedeceu imediatamente. Hoje a gente recebe ordens fáceis da parte de Deus e não obedece rápido. Para nós homens, por exemplo, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e a gente fica enrolando, vai tratando elas mal, deixa para amanhã, deixa para depois. Abraão recebe uma ordem difícil e obedece imediatamente. Depois Deus pede, né, manda ele sacrificar o seu filho, e ele está pronto a obedecer, dificílimo. Nós somos chamados a não deixar de congregar, que é muito fácil e é muito bom, porque a gente é edificado, edifica os irmãos, e a gente obedece mais ou menos, né? Bem com má vontade. Né? Abraão
de madrugada, preparou o que era necessário para obedecer uma ordem dificílima, sacrificar o seu filho. José do Egito, tantos exemplos, né? Que era um homem fiel em qualquer lugar, dentro da família, depois ele virou escravo na casa de Potifar, tão bom escravo que foi colocado para chefiar a casa, aí a mulher de Potifar fez maldade com ele foi levado para a prisão, dentro da prisão ele continuou fazendo bem o trabalho dele, e por isso ele cuidava dos prisioneiros. Depois ele foi levado para o meio dos políticos, né, para o palácio de Faraó, e continuou fazendo as coisas do jeito certo. Se José foi bom de trabalho até no meio dos políticos, com certeza é possível hoje também um crente ser político, ou ser um prisioneiro, trabalhar na prisão, ou trabalhar como escravo, né, em qualquer lugar, como José fez, ou na própria casa, como ele viveu um tempo, e ser um homem assim, fiel em todos os lugares. Lá em Belo Horizonte está difícil achar crente assim, mas em Nova Lima tem. Tem muito, eu acho. Todos vocês, eu espero. Homens como Daniel e seus amigos, que obedeceram, né, a ordem de Deus, se mantiveram fiéis a Deus, mesmo com risco de morrer, não é isso? Se vocês não adorarem essa imagem, eu jogo vocês no fogo. Ué, pode jogar. Se Deus quiser, ele livra a gente. Se não quiser, fique sabendo, rei. A tua estátua, a tua imagem, nós não vamos adorar. Daniel, se orar, vai ser lançado nos leões. Continuou orando com a janela aberta, 3 vezes ao dia, risco de morte, e eles continuaram fiéis a Deus. A gente tem medo de passar vergonha, né? Aí a gente é agente secreto, ninguém sabe que a gente é crente, depois se descobre e ele, né, faz chacota de mim, né? Fala, né, fica me gozando, eu tenho vergonha, não vou ser fiel não, onde eu estou, não é? Daniel, seus amigos fiéis, mesmo com risco de morrer, com risco de perder a cabeça. Que crentes maravilhosos, hein? E isso foi no Velho Testamento. Se a gente chegar no Novo também, muita gente que é exemplo para nós. A viúva pobre, que deu em adoração a Deus tudo o que possuía, todo o seu sustento. Hoje é tão difícil, né, ser fiel no dízimo, na oferta, mesmo quando sobra. O cego de Jericó, vem, chama o cego, ele joga a capa dele de lado e vai, né? Tudo que ele tinha era a capa, e vai atrás de Jesus imediatamente. Hoje Jesus chama, a gente fica assim, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, né? Me segura, senão eu vou, né? Mas você pede alguém para te segurar, né? Ele não está te segurando mesmo, não, porque você está querendo enrolar, né? Jesus está chamando para você viver com ele e a gente fica enrolando, né? Fica fazendo hora, fica demorando. O cego de Jericó foi na hora, jogou a capa e foi atrás de Jesus. Zaqueu é um outro crente interessante também, né? Encontra com Jesus, está comendo com ele, de repente ele dá metade dos seus bens aos pobres. Uma mudança de vida rápida demais, né? E muito profunda. Passou a ser honesto, vou devolver o que eu roubei. Passou a ser generoso, vou dividir com os outros metade do muito que eu tenho. É difícil, né? Dá até uma gorjeta, né? Quanto mais dividir metade do que eu tenho com os outros. Que crentes maravilhosos, né? Crentes difíceis de encontrar nos dias de hoje, lá em Belo Horizonte. Em Nova Lima, com certeza, deve ser mais fácil encontrar crentes assim. E hoje a gente vai ver também uma crente, uma mulher diferenciada, podemos dizer assim, né? Claro que é porque a graça de Deus age na vida das pessoas e elas conseguem viver dessa forma. Mas a nossa esperança é que a graça de Deus, que, né, é abundante para todos os seus filhos, também haja na nossa vida e a gente seja esse tipo de crente, inclusive como Ana, que nós vamos ver, né, a partir de agora. Então, a vida de Ana é bem curtinha, está escrita no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, versos 36 a 38.
É isso que está escrito sobre esta profetisa chamada Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Então, este é o texto. Vamos entendê-lo começando de trás para frente. O último versículo, versículo de número 38. E chegando naquela hora. Que hora? É só a gente olhar o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Jesus nasceu, veja aí no começo do capítulo, o nascimento de Jesus. No verso de número 21 está escrito assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, Jesus, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. E no verso 22 diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. O que está escrito é lá em Levítico, capítulo 12. Vamos ver o que diz lá? Quando uma mulher tivesse um filho homem, o que ela devia fazer? Levítico, capítulo 12. Vamos ver. Diz assim, Levítico 12, verso 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, que foi o caso, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Verso 6 agora. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. E agora verso 8. Mas se as suas posses não lhe permitirem, como é o caso de José e Maria, trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Exatamente isso que está acontecendo aqui no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Verso de número 24, veja aí que foi um par de rolas ou 2 pombinhos que José e Maria levaram ali no 40º dia depois do nascimento de Jesus. Então, outro crente que a gente tem que imitar, né? José e Maria, pobres, por causa da oferta, a gente sabe disso, e fiéis ao Senhor. Tudo aquilo que o Senhor manda, eles estão obedecendo. É o tipo de crente que a gente deve ser também. Mas também devemos ser como Ana. Ana é essa mulher que, chegando naquela hora, essa hora que Jesus estava sendo trazido por seus pais para o templo para oferecer este sacrifício que nós acabamos de ver. Jesus chegando e Ana também estava ali. Chegando naquela hora, aí ela fez o que está aqui nesse texto que nós lemos e nós vamos trabalhar, detalhar, né, mais a miúde daqui a pouquinho. Mas ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
Antes de ver Ana mesmo, isso precisa ficar importante, né? Precisa ser esclarecido porque é importante. A quem que ela estava falando que o Salvador chegou? Aos que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse pequeno trecho aqui nos mostra algo importantíssimo. Como são salvos os crentes do Velho Testamento? E como são salvos os crentes do Novo Testamento? É quase igual, mas é um pouquinho diferente. Todos esses crentes que nós mencionamos e muitos outros, todos os que estão escritos no Velho Testamento, eram salvos desta forma, esperando a chegada daquele que haveria de redimir o homem dos seus pecados. O crente no Velho Testamento era salvo esperando o Salvador que viria. Nós, do Novo Testamento, somos salvos como? Crendo no Salvador que já veio. A diferença é só essa. No Velho Testamento tinha um monte de sacrifício, né? As pessoas eram salvas pelo sacrifício? De maneira nenhuma. O sacrifício só apontava para isto. Eu vou mandar um cordeiro de Deus que realmente vai tirar o pecado do mundo. Então Daniel, Davi, essa turma toda, Abraão, foi salvo dessa forma, crendo que Deus mandaria um Salvador, alguém para nos redimir dos nossos pecados no futuro. E tinha que acontecer mesmo, porque Hebreus nos mostra, vamos lá ver Hebreus? Hebreus mostra que todo aquele sacrifício do Velho Testamento não era suficiente para salvar ninguém. Aquilo era só uma forma de Deus mostrar isso, vou mandar um Salvador, alguém inocente, para morrer no seu lugar. Se você crê nisso, você será salvo. Nós hoje é só o contrário, né? Nós cremos num Salvador que já veio e já morreu pelos nossos pecados. Sempre a salvação foi pela fé num Salvador que viria ou num Salvador que já veio, que é o nosso caso. Veja só, Hebreus capítulo 10. Começar no verso 1, que diz assim: ora, visto que a lei tem sombra, dos bens vindouros, de coisas que viriam, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Agora o verso de número 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, ou de qualquer outro animal. Verso de número 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Nunca removeram. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Todos os sacrifícios do Velho Testamento serviam para isso, para aqueles homens, mulheres lembrarem, Deus vai mandar um Salvador que vai morrer pelos nossos pecados, e é por essa fé no Salvador que viria, e não naqueles animais que eram mortos, que os crentes do Velho Testamento eram salvos. E nós hoje temos outra coisa para lembrar a mesma coisa, a ceia do Senhor. A gente celebra a ceia sempre, regularmente para isso, para lembrar que aquele que tinha que morrer, nos redimir, pagar pelos nossos pecados, já veio, já morreu, entregou o seu corpo na cruz, derramou o seu sangue na cruz, e por isso os nossos pecados já foram todos castigados. Isso é redenção, né? É pagar o devido preço do pecado. O preço do pecado é a morte. Jesus a recebeu. Então, os crentes do Velho Testamento eram salvos por crer que o Salvador vinha
E nós somos salvos por crer que o Salvador já veio, já morreu e já ressuscitou. Isso é importante, né? E a essas pessoas, então, do Velho Testamento, aqui está na transição, né? É que Ana, que estava no templo, viu Jesus chegando, começou a falar: ó, o Salvador chegou, o Salvador chegou, o Salvador chegou. Aquele que a gente esperava está aqui agora entre nós. Então, tendo aí esclarecido esse versículo de número 38, agora nós vamos olhar brevemente para a vida de Ana, ver que crente maravilhosa foi ela, na esperança que a gente também seja desafiado a ser, pelo menos parecido, né? A caminhar nessa direção, de qualquer um daqueles outros crentes que nós já mencionamos, mas também desta crente profetisa chamada Ana. Então, aí voltando para o verso 36, nós temos o breve relato da vida desta nossa irmã do Velho Testamento, início do Novo, né? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, tribo de Asser, um dos filhos de Jacó, avançada em dias, que viveu com seu marido 7 anos desde que se casara, e agora era viúva de 84 anos. Então, essa é a Ana. Casou, ficou casada por 7 anos, o marido morreu, e agora ela já tinha 84 anos. Ficou um bom tempo viúva, né? Com certeza não deve ter casado velhinha e ele morreu. Deve ter casado nova, como se casavam, né, os judeus naquela época. Viveu com o marido 7 anos, ele morreu e ela ficou um bom tempo viúva. E sendo viúva agora de 84 anos, o que ela fazia? Vamos ver? Olha que maravilha. A primeira coisa espantosa que Ana fazia é que Ana dedicou o melhor do seu tempo para o Senhor. Diz o texto: ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Na verdade, Ana não ofereceu, não foi nem o melhor do seu tempo para o Senhor. Ela ofereceu todo o seu tempo, né? Toda a sua vida. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, sem parar, né? Naquela época não tinha como uma viúva de 84 anos trabalhar, né? Hoje em dia, se a viúva for muito pobre e tiver necessidade, pode até ser que se ela ainda conseguir, ela arrume um emprego aí, né? Que ajude as pessoas que estão em idade avançada a ter uma certa renda. Naquela época não tinha nem aposentadoria e nem tinha como trabalhar. Ela dedicou o seu tempo totalmente ao Senhor. Que maravilha, hein? Os crentes de hoje em dia não estão muito preocupados em dedicar boa parte do seu tempo ao Senhor, não. Aqueles que estão ficando idosos querem ficar sossegados, pelo menos lá em Belo Horizonte. Aqui em Nova Lima, não sei como é que é, deve ser diferente, né? As pessoas chegam ali nos 50, 60, já trabalhei muito, já aposentei na minha vida profissional, está na hora de aposentar na igreja também, ficar quietinho, não fazer nada, né? Ir só de vez em quando. Em casa também não se envolve muito com as coisas do Senhor, achando que a aposentadoria no reino de Deus é igual à aposentadoria no reino dos homens. Mas Ana não, né? Ana, mesmo idosa, 84 anos, não deixava o templo, mas adorava noite e dia ao Senhor. E aqui eu trago uma reflexão importante para nós, veja só. Como é que tem sido a qualidade do tempo que você tem dedicado ao Senhor? Cada dia que Deus nos dá de vida, nós temos 1440 minutos para viver. Cada dia tem 1440 minutos. Precisamos dormir, né? Sem dormir a gente adoece. Tem que dormir todo dia. 8 horas? Não é fácil dormir 8 horas, né? A vida é tão corrida que pouca gente consegue dormir às 8 horas. Tem que dormir um pouco menos. Mas se dormir mais também começa a ficar ruim. Eu durmo 10.
Eu durmo 12. Opa, peraí, rapaz, o que é isso? 12 horas dormindo? Tá esquisito. 14. Aí não, aí você tá fazendo coisa errada, né? Só a não ser que você está doente, tem que ficar em repouso. Mas, normalmente, 8 horas de sono é mais do que suficiente para qualquer ser humano descansar bem. Então, faz de conta que você é do grupo privilegiado que pode dormir 8 horas. Tá, mas sobra 16. 16 horas. 8 horas você tem que trabalhar, né, para ganhar o pão. Quem não trabalha, não come, tem que trabalhar. Se não trabalhar no emprego, tem que trabalhar em casa, né? Tem que arrumar as coisas, tem que cuidar das crianças, tem que fazer comida, dá trabalho. Talvez até, às vezes, mais do que 8 horas de trabalho durante o dia. Mas faz de conta que 8 horas está bom, não está ruim não. Se eu gastar 8 horas cuidando da limpeza lá de casa, almoço e das crianças, tá bom, né? Ou então no meu trabalho, quem tem um trabalho, gastamos 16 horas, mas ainda sobram 8. 8 horas. 480 minutos. O que eu preciso fazer nessas 8 horas que sobraram? Eu tenho que cuidar de mim, claro, né? Tenho que comer, tenho que me alimentar, né? Tenho que tomar banho. É bom, mesmo no frio, não é? Tem que tomar, senão a gente fica com cheiro estranho, né? Tem que fazer o que mais para cuidar de mim? Escovar dente, rapidinho, pentear o cabelo, rapidinho, né? O que mais? Preciso ir no banheiro, também não demora. Faz de conta que a gente gasta 1 hora para cuidar da gente mesmo aí. Vou pôr 2 para te dar tempo de sobra para você cuidar de você mesmo. Mais 2 para você deslocar, né? Tem que chegar no trabalho, tem que voltar, né? Tem que levar ali, tem que ir na padaria e tal. Mais 2 horas para você ficar em trânsito. Tá bom, né? E mais 2 livre, fazer o que você quiser. Eu faço o que eu quiser. 2 horas para eu relaxar. Tem gente que acha que precisa, né? Já dormiu 8 e ainda quer relaxar 2. Aí, sei lá, o que você vai fazer no seu tempo livre? Cada um gosta de uma coisa, né? Então, faz de conta que você gastou 2 para se cuidar, 2 para deslocar, 2 para ficar livre, descansando. Ainda sobraram 2 horas. 120 minutos. Depois de ter feito tudo. E tem crente que não está tirando 10 minutos. Depois disso tudo que ele já gastou, e ainda sobrou 120 para ler um capítulo da Bíblia. 2. O bom é 3 por dia e orar um pouco. Tem crente que está dando conta, no meu dia eu não estou conseguindo não, né? O crente está tão ocupado, cheio de coisa, correndo para todo lado, administrando mal o seu dia talvez, que não dá para dedicar ao Senhor nem 10 minutos por dia. Tem muito crente lá em Belo Horizonte. Nova Lima não achei ainda não. Primeira vez que eu venho em Nova Lima. Na segunda talvez a gente ache, né? Então, tem crente que não está achando nem 10 minutos dos 1.440 minutos que nós temos em cada dia de vida para ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus e falar com Deus através da oração. Hoje em dia tem crente assim, mas aí a gente olha para Ana e o que a gente vê? Como que Ana dedicou o seu tempo ao Senhor? Não foi só o melhor do tempo dela, não. Foi todo o tempo dela, olha só. Não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Que mulher maravilhosa, hein? O Salmo 1 diz que feliz é aquele que medita na lei do Senhor todo dia, né? Todo dia, o dia todo, dia e noite, pensando nas coisas de Deus, né? Falando com Ele, lembrando da sua palavra. Precisamos encontrar crentes como Ana, né? Nos dias de hoje. Em Nova Lima nós vamos achar. Mas Ana não só dedicava o melhor do seu tempo ao Senhor, não. Olhando para o texto, nós vemos que Ana também dedicava o melhor da sua gratidão ao Senhor, da sua adoração, não é? Diz que ela ficava noite e dia no templo, adorando a Deus, com jejuns, que a gente nem sabe mais o que é, né? A gente está comendo muito, talvez até mais do que precisa, e por isso muita gente acima do peso, né? Porque a gente come, gosta de comer. Jejum, nem sei mais o que é isso. Criança não sabe o que é jejum mais.
Na minha época de igreja, quando eu era criança, a gente sabia, ó, vamos fazer o jejum hoje em dia. Não, em Nova Lima deve ter, em Belo Horizonte eu acho que eles esqueceram disso. Mas essa mulher, então, adorava em jejuns e orações, com louvor também, com toda certeza, né? Então, ela demonstrou aqui, na sua vida, o melhor da sua gratidão. E veja que a vida dela não foi simples não, hein? Casou, viveu 7 anos com o marido morreu, e agora ela já tinha 84 anos e continuava adorando a Deus dia e noite com jejuns e orações. Eu vejo aqui duas possibilidades, né? Ela teve 7 anos tão bom com o marido dela, tão felizes, tão abençoados, que agora deve ter passado aí uns 70 anos, 60 anos depois que o marido já morreu, e ela continuava agradecendo pelos 7 anos que ela teve de bênçãos ao lado do marido. Hoje em dia a gente esquece de tudo. Você nem sabe mais que teve pandemia, né? Passou há pouco tempo, pandemia. E quando a gente estava vivendo a pandemia, eu lembro, todo dia a gente orava, a igreja orava, Senhor, ajuda a gente a ficar livre desse negócio. Passou. E qual foi a última vez que vocês oraram agradecendo a Deus porque nos livrou da pandemia? Lá em Belo Horizonte nós já esquecemos. Aqui em Nova Lima não deve ter esquecido ainda não. Continua agradecendo. Só tem 2 anos? Não tem nem isso, né? 2 anos, 3 anos que passou? 4. O tempo está voando tanto, né, que é rápido. Sei lá, 4 anos? Por aí, né? Nós já paramos de agradecer. Se eu não tivesse te lembrado, você nem ia saber mais que teve pandemia. Essa mulher não. 60, 70 anos depois de ter perdido o marido, ela continuava agradecendo pelos 7 anos maravilhosos que teve com seu esposo. Ou então não, né? Ou então a outra possibilidade é essa. Foram 7 anos bons, aí ela perdeu o marido, viúva naquela época tinha muita dificuldade, né? Quem ia sustentá-la? Provavelmente não tinha filhos, né? Com certeza aqui, senão eles apareceriam, né? Com certeza não, mas muito provavelmente. Então agora ela, como é que ela vai, né, se virar? Comer, viver, né, pagar as contas, já tinha conta para pagar naquela época, né, impostos e tal, e por aí e assim por diante. A vida deve ter ficado difícil para ela. Mas mesmo sem marido agora, idosa, 84 anos, né, e a saúde a gente sabe que vai ficando debilitada, mesmo vivendo uma vida difícil, com dificuldade, na pobreza, ela ainda não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Continuava agradecida. Nós somos felizes quando Deus está mandando as bênçãos, né? O emprego está bom, o salário está ótimo, a esposa está boa, os filhos estão jóia, aí eu estou agradecendo. Mas aí começou, opa, perdi o emprego, o salário diminuiu, está tendo dificuldades lá em casa, olha o nosso nível de gratidão, ó, vai baixando, 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 a ponto da gente reclamar, esfriar, afastar da igreja. Vambora! Né? Esse Deus não está me dando mais o que eu quero, o que eu preciso, não é? Tem muita igreja assim, lá em Belo Horizonte. Nova Lima não deve ser assim, não. Mas essa mulher não, né? Apesar da vida difícil, continuava adorando a Deus. Então ela deu ao Senhor, ofereceu ao Senhor uma gratidão maravilhosa, né? Dedicou ao Senhor o melhor da sua gratidão. E você, né? Como é que está você, né? Eu tenho que pensar em mim e você em você. Eu estou dedicando tempo de qualidade a Deus? Ela dedicou o tempo todo. Eu estou agradecido a Deus? Ela constantemente demonstrava a sua gratidão. É um tipo de crente incomum que a gente precisa trazer para os dias de hoje, né? E pode ser você. Ó, eu vou ser igual essa Ana aqui, ó. Os outros que se virem lá em BH. Nós aqui em Nova Lima vamos ser desse jeito, vamos ser diferente. E por último, Ana também ofereceu a Deus o melhor da sua utilização. Vou explicar, né?
Como assim? Cada coisa tem uma utilidade, não é isso? Se a gente quiser pregar um prego ali, a gente vai usar uma chave de fenda, né? Um prego e uma chave de fenda. Não vai dar, não vai pregar, né? Vai ser difícil, talvez prega, né? Se for pregar no angu, dá. Né? Mas se for pregar na madeira, com chave de fenda, não dá. Se você quiser pregar um prego, é o martelo, não é isso? A melhor ferramenta para você pregar um prego é o martelo. Ah, mas eu preciso é fazer um furo ali para pôr mais um parafuso. Aí eu uso uma faca de cortar pão. Não dá, né? A faca entorta, quebra e o furo não aparece, né? Se eu quiser fazer um furo ali, é uma furadeira, aí é joia, facinho, ela rapidinho. Cada coisa, cada ferramenta tem o seu melhor uso. Se eu quiser usar a faca de pão para furar, não dá. Mas se eu quiser usar a furadeira para também passar manteiga no pão, não dá, né? O bom é a faca. Cortou, passou. Cada objeto tem a sua melhor utilização, né? Se eu quiser serrar a madeira aqui, é o facão. Claro que não, né? O facão aqui até corta, mas lasca tudo. É com serrote, né? Mole, mole, ó. Rapidinho você está lá embaixo. Com facão vai ser ruim, vai sair tudo torto, né? Facão é bom para você cortar o mato, aí sim, vai cortar mato com serrote já dá, mas não é tão fácil, né? O melhor é o facão. Então, cada instrumento, cada ferramenta tem a sua melhor utilização. Dá até para quebrar o galho com outras coisas, mas cada uma tem o que? Aquilo que ela foi feita, né? Ela foi feita para determinada coisa e quando ela é usada para isso, realmente ela faz bem o seu trabalho. No nosso caso, nós fomos criados para quê? Diz lá, né? O catecismo que vocês também estão estudando. Isso também a gente faz em Belo Horizonte, estudar o catecismo. Lá diz que nós somos criados para adorar a Deus, não é isso? E desfrutar dele para todo sempre. Uma boa resposta. E outra coisa que todos nós fomos chamados para fazer neste mundo é o quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para fazer conhecida a salvação que nós já conhecemos. Então, resumindo bem, nós somos criados para adorar a Deus e para falar dele para os outros, para as outras pessoas, não é? Olha o que Ana fazia. Não deixava o tempo, olha lá, verso de número 38. Dava graças a Deus, nós somos criados para isso, e falava a respeito do menino, do Salvador que chegou para aqueles que esperavam, né, pelo nascimento do Salvador prometido. Ela utilizou a sua vida da melhor maneira possível que se pode utilizar neste mundo. A gente pode fazer muita coisa boa nesse mundo, né? Vamos ajudar os pobres. Bom, bom. Né? Vamos cobrir quem está com frio. Bom também, né? Senão morre de frio. Vamos fazer comida para quem está com fome. Legal. Vamos ensinar a ler quem não sabe ler, alfabetizar. É bom também, né? Muita coisa boa, mas nenhuma dessas salva, né? Nenhuma dessas tira a gente, alguém, né, do inferno e faz ele caminhar na direção do céu. Só pode ser salvo aquele que ouve a palavra de Deus e Deus o ajuda a compreender e a crer na palavra que foi pregada, né? O Salvador já morreu pelos nossos pecados. Se a gente não falar isso e a pessoa não crer, ela não vai ser salva. Pode ficar sem fome, pode não passar frio, pode aprender a ler, pode um monte de coisa, mas vai para o inferno. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer pelo nosso próximo é anunciar que o Salvador já chegou, como Ana estava fazendo, anunciando que o Salvador estava ali, né? Tinha acabado de chegar. É claro que junto com a mensagem, a gente pode também, né, matar a fome, cobrir, dar um abraço, tal, um monte de coisa boa. Mas sem a pregação da palavra, com certeza a gente não está fazendo o melhor para o nosso próximo. O melhor que nós podemos fazer da nossa vida na face da terra até Jesus voltar
ou até Ele chamar a gente para ir onde Ele está, né? É isso, é estar neste mundo, agradecendo a Deus pelo amor, cuidado, salvação, família, país, tudo que Ele nos dá, né? O pão de cada dia, o trabalho, até os inimigos nós podemos agradecer, né? Tem um hino que a gente canta isso. Te agradeço pelos inimigos. Deus usa os inimigos, né, para o nosso bem. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é isso, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado e, junto com isso, anunciar que o Salvador já veio, já morreu, já ressuscitou, está assentado à direita de Deus, governando tudo, né? De tal forma que não cai um pardal sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento. Todos os fios da nossa cabeça estão contados, a palavra nem chegou na nossa boca, ele já sabe. Calvino dizia assim, ó, neste mundo nem uma gota de chuva cai sem o expresso decreto do nosso Deus. Ele controla tudo, né? O vento, a folha, né? Os vírus, tudo, os mínimos detalhes. Ele está governando e em breve voltará. Não tem nada melhor que a gente pode fazer nesse mundo. A melhor forma de aproveitar a nossa vida é fazendo aquilo para o que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar a Deus e para anunciá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Lá em Belo Horizonte, a gente não está fazendo isso muito bem, não. Né? Mal agradecido, escondendo que é crente, agente secreto. Nova Lima é diferente. Deve ser, tomara que seja. Então, a nossa esperança nessa noite é essa, meus queridos irmãos, que Deus nos faça crentes mais transformados. O Espírito nós já temos. O que nós precisamos é que Deus realmente nos ajude com o seu Espírito a sermos transformados de tal forma que nós sejamos como esses crentes que nós vimos nesta noite. E de maneira especial como Ana, né, que deu o melhor do seu tempo, todo o tempo, o melhor da sua gratidão, noite e dia, e o melhor daquilo que ela podia fazer, que era adorar a Deus e falar de Jesus àqueles que estavam ao seu redor. O que você está fazendo na sua vida, né? Como você tem vivido cada dia que Deus te deu. Você tem 1440 minutos por dia. Se você não está nem lendo um capítulo das Escrituras para ouvir a voz de Deus e não está gastando um tempo, investindo um tempo em oração e abrindo a sua boca para falar de Jesus ao seu próximo, o que será, né, que você está fazendo? Como será que você tem aproveitado a sua vida? Vamos ficar de pé. Pai bendito, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai. Nos transforma pela Tua palavra e que sejamos de fato, Pai, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Que andemos com o Senhor como Enoque, que sejamos obedientes ao Senhor como Noé, como Abraão, que sejamos fiéis ao Senhor como Daniel, Pai. Que sejamos generosos como aquela viúva pobre, ou como Zaqueu, Pai, que dividiu os seus bens com os pobres, e que sejamos nesta noite também, Pai, transformados pelo Senhor para sermos como Ana, que dedicou ao Senhor o melhor do seu tempo, o melhor da sua gratidão e o melhor, Pai, da sua utilização, agradecendo ao Senhor noite e dia e falando de Jesus àqueles que estavam próximos a ela. Ajuda-nos a ser assim, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de nós, por onde cada um de nós andarmos, hoje e para todo sempre. Amém.